Voltamos. Bom, no bloco passado, nós estávamos vendo a parte de equivalência lógica da propriedade associativa e da distributiva. Agora nós vamos ver uma bem mais importante, a propriedade comutativa, ou seja, lei comutativa, perfeito? Ok, vamos lá. Professor, por que é importante? Gente, é incrível como os candidatos vêm errando esse tipo de questão. Por quê? O cérebro da pessoa está sempre pronta para ficar lendo assim, A e B. Mas acontece que a leitura pode ser B e A. Você pode trocar de posição. Às vezes a banca cria-se a regra, aí você vê lá, primeiro e segundo. Cara, não existe esse lance de quem é primeiro e quem é segundo. Hipoteticamente, aqui A é o primeiro. Mas poderia ser quem? B. Então comece a colocar na sua cabeça. A e B é a mesma coisa que B e A. Perfeito? A e B é equivalente a B e A. Claro. A ou B é equivalente a B ou A. Ou A ou B é equivalente a ou B ou A. A, se somente se B, é equivalente a B, se somente se A. Não importa a ordem, o resultado é sempre o mesmo. Perfeito? Então aqui você tem que elas comutam. Se elas comutam, elas são equivalentes. Então, olha que detalhe. Conectivo e, conectivo ou, conectivo ou. E o se somente se, eles comutam. E se eles comutam, eles são equivalentes. Todas as vezes que eu perguntar a vocês, claro, nessa interação aqui, né? Quem é o primeiro, quem é o segundo, vocês vão me responder, tanto faz. Por quê, professor? Porque de acordo com a regra, existe regra assim, mantém o primeiro e nega o segundo. Sabe? Aí você pensa assim, mas quem é o primeiro e quem é o segundo? É aí onde os candidatos estão errando. Presta muita atenção. Nesses conectivos que foram colocados aqui agora, você presta muita atenção. Quando eu perguntar quem é o primeiro e quem é o segundo, vocês vão responder, tanto faz. Perfeito? Ok. Bom, agora olha esse conectivo único. Se A, então B, não é equivalente a se B, então A. Resumindo, esse se, então, é o único conectivo que não comuta, perfeito? Não existe comutação. Se A, então B, é diferente se B, então A, perfeito? Exemplo, se você é brasiliense, então você é brasileiro. Agora comuta, se você é brasileiro, então você é brasiliense? Não necessariamente. Por isso que não existe aí a comutação. A recíproca pode não ser verdadeira. É aí que mora o perigo. O único conectivo desses aí que não pode haver comutação, a troca de posição das proposições, de antecedente e consequente aqui nesse caso, é o se então. Todos os outros você pode trocar de posição. Tanto que às vezes na prova de concurso, ele coloca de uma situação invertida o que você aprende. Só que aí você pensa que está errado, mas não está. Então, o único conectivo que você não pode, de forma nenhuma, mudar de posição simplesmente assim, comutar, é o se então. Todos os outros podem comutar. Perfeito? Ok. Então, vamos lá. Prova pela tabela verdade. Vamos provar aqui pela tabela verdade. Vamos lá. A, B, A e B, B e A. Peraí, professor. Você só vai provar que trocou de posição é o mesmo? Sim, só isso. Só provar. Precisa ficar fazendo essa tabela? Não. Só aqui, para você entender. Fala assim, como é que eu vou saber que está certo? Aí o professor prova, fala, não, realmente está certo. Porque a tabela verdade não tem erro, tá? Qualquer assunto, se for me colocar na tabela verdade, você vai perceber que ali não tem como dar errado. Desde que as valorações estejam todas certas, perfeito? Olha lá, A ou B. Aqui, pera, deixa eu acertar aqui rapidinho, tá? É porque ficou a mesma coisa, né? A ou B. Só um segundo, é bem rápido. Ó. Tá vendo? Que o meu digitador colocou aqui uma situação diferente, né? Vamos lá? Aí, ó. Agora sim. Vê que a gente acerta é aqui, né? B e A ou B, B ou A. Perfeito?
Duas proposições simples. 2 elevado a 2, 4 linhas. 2 verdadeiras, 2 falsas, não necessariamente nessa ordem. Depois vem verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Conectivo E, careca de saber. Só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Primeira linha, as duas são verdadeiras. Mas as outras linhas vão ser todas falsas porque tem falso. Perfeito? B e A. Notem que eu fiz daqui para lá. Agora daqui para cá. A mesma coisa. Conectivo aqui, gente, ó, não importa a ordem aqui. O resultado é o mesmo. Então, vou lá. Verdadeiro, falso, falso, falso. Eu provo que elas são equivalentes. Perfeito? Tá aqui, ó. São equivalentes. Conectivo OU, pelo menos uma verdadeira. Tem verdadeira? Tem. Tem verdadeira na segunda linha? Tem. Na terceira também tem. Na quarta ela é falsa. Perfeito. A ou B, mesma coisa que B. Ou A, também, ó. Não importa a posição, não vai alterar. Qual é a única que poderia alterar? É o se então. O se então a valoração vai dar diferente, tá? Ok? Provo que essas duas aqui, A e B, B e A, são equivalentes. A ou B, B ou A, elas são equivalentes entre si. Perfeito? Então, resumindo, troca de posição é chamado de comutação. E o único conectivo que você não pode simplesmente trocar de posição é o se então. Perfeito? Muito bom. Outra aqui. A, B, olha lá, ou A ou B ou A. Olha lá, A se somente se B, B se somente se A. Viu que eu fiz A e B, B e A. A ou B, B ou A. Agora eu estou fazendo o ou e o se somente se. Provando para vocês que trocando de posição não interfere. A valoração é a mesma. Então vamos lá. Duas verdadeiras, duas falsas, não necessariamente nessa ordem. Depois verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Perfeito. Conectivo ou. O ou já diz ou uma ou outra. Para ser verdade, se uma for verdadeira, a outra tem que ser falsa. Perfeito? Duas verdades, não pode, que é ou. Perfeito? Aqui verdadeiro em A, falso em B, verdade. Falso em A, verdadeiro em B, verdade. Falso, falso, falso. Perfeito? Note-se, troquei de posição A com B, comutei, fiz a propriedade da comutativa, mas o resultado é o mesmo, porque não existe ordem aí. Perfeito? Tá aí, ó. O se somente se, também não existe ordem. Quem é o primeiro, quem é o segundo? Tanto faz. Perfeito? Tanto faz. A gente usa esse lance de primeiro e segundo porque a gente está lendo da esquerda para a direita. Mas a leitura pode ser da direita para a esquerda. Então, presta atenção. O se somente se só vai ser verdadeiro por eles serem conjuntos idênticos. Só vai ser verdadeiro se tiver valorações iguais. Verdadeiro, verdadeiro ou falso, falso. Tá aqui, ó. Ok? Então, aqui elas são equivalentes. Tá aí, ó. Verdade, verdade vai ficar verdadeiro. É impossível ser um verdade ou outro falso, já que os conjuntos são os mesmos, né? São equivalentes, ou são iguais, perfeito? E aqui de B para A, a mesma coisa, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha que interessante. Elas são o quê? Equivalentes. Então, o que eu acabei de provar para vocês? Que a comutatividade, com exceção do conectivo se então, eles comutam. Perfeito? Beleza. Vamos colocar aqui, ó. A, B. Se A, então B, será que a resposta vai ser esse B, então A, pela comutação? Fiz a comutação ali, ó. Vamos ver? Duas verdadeiras e duas falsas. Aí vem verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Beleza, cuidado. Vamos ler de A para B. Então é de A para B. Lembrando que toda vez que você vê esse conectivo, ele só será falso se o antecessor, o conjunto de dentro, for verdadeiro, perfeito? E o de fora for falso. Você sabe que essa sequência ela é impossível de acontecer. Não tem como um conjunto de dentro ser verdadeiro se o de fora não existe. Impossível. Aí a gente tem uma brincadeira que a gente claro, brincadeira porque brinca, né? De Vera Fischer. Professor, o que tem a ver? Nada. É só para brincar, para você entender. O seguinte, se então Vera Fischer, pronto, é falso. Olha aqui, ó. Vera Fischer, é falso. Aqui não, ó. Verdadeiro, ó. Vera Fischer, falso. Tem Vera Fischer aqui? Não. Então fica verdadeiro. É só uma brincadeira, tá? Para que você, na hora da prova, você não esqueça. Fala, lembrei.
No se então só é falso se der verdadeiro e falso. É aquela brincadeira que o professor falou. Só que agora você toma cuidado. Agora é de B para A. É daqui para cá. Vou até mudar de posição. É daqui para cá. Então você observa o verdadeiro e falso, é dessa coluna para cá. Ó. Aqui não tem verdadeiro e falso. Então ele fica verdadeiro. Aqui também não é verdadeiro para falso. Também fica verdadeiro. Aqui, ó, verdadeiro para falso. Vera Fischer de B para A. Então ele fica falso. Aqui eu não tenho. Aqui fica verdadeiro. Resumindo, olha para cá. As colunas são iguais? Não. Não existe equivalência em um que é falso e outro verdadeiro. Um verdadeiro e outro é falso. Para ser equivalente, eles deveriam ser iguais. Ter a mesma aqui. Então, olha, não são equivalentes. Resumindo, dos conectivos e, ou, se somente se e o se então, o único que não aceita a comutação é o se então. Perfeito? Todas as vezes que você vê o se então, imagine um conjunto dentro do outro. Perfeito? Se o de dentro existe, o de fora existe. E pronto. Então não tem como você atropelar isso daí pela teoria de conjunto, e a teoria de conjunto te prova isso. Ok? Isso é importante, professor? Lógico que é importante. Você vai ver que durante os exercícios, vocês vão perceber que as bancas trocam de posição o tempo inteiro para testar a capacidade do candidato de entender a parte comutativa. E isso é importante. Bancas como o CESP, a FCC, a Sesgran Rio, a IBFC, Fundação Getúlio Vargas, todas essas bancas, elas testam o candidato dessa forma. Porque o cara está acostumado. Se você chegar na sala de aula e falar assim, leia aqui para mim, aquele lá, o A e B, ele vai ler A e B. E se eu falasse assim, B e A, a pessoa, ué, professor? Não. Claro que sim. Conectivo E, ou, se, somente se, não existe ordem. Eles aceitam a comutação. O se, então, não. Então fica gravado isso aí, né? Então o se, então, é o único conectivo que não aceita a comutação. Perfeito? Ok. Dentro das equivalências lógicas, tem uma chamada Lei de Morgan. Ué, professor, isso, agora nós vamos ver já as equivalências já no seu contexto total, perfeito? Então, Lei de Morgan. A Lei de Morgan é muito legal, muito importante e vocês vão perceber, né? Primeira Lei de Morgan, porque existe a segunda lei, perfeito? Primeira Lei de Morgan. A Lei de Morgan, ela acontece sempre quando houver a negação de uma proposição composta que contém o conectivo e ou o ou. Perfeito? Olha lá. Então você tem aqui, ó, negação de A e B. Todas as vezes que você vê a negação do conectivo e, Lei de Morgan. E a Lei de Morgan, existe uma regra. Professor, preciso provar que tabela é verdade? Não, não precisa. Mas olha só, a regra é bem clara. Basta negar tudo que está dentro do parênteses. Resumindo, regra, nega tudo. Opa, aqui é A, passa a ser, olha só, que legal. Aqui, não há. O conectivo E vira ou, e nega quem? O B. Então, na verdade, você nega tudo que está dentro. Se for afirmação, vira negação. Se for negação, vira afirmação. Se for conectivo E, vira ou. Se for conectivo ou, vira E. É isso que é a Lei de Morgan? Isso mesmo é a Lei de Morgan. Olha o outro. Negação do conectivo ou. Também nega tudo que está dentro do parênteses. Onde é A, fica não há. Olha lá, quer ver? Ó? Não há. Aonde era o conectivo ou, vira E. E onde era B, fica não B. Resumindo, não importa qual é o sinal que esteja dentro do parêntese, ele troca todo o sinal, é como se fosse um chuveirinho. Correto? Então vamos colocar aqui, ó. Ó, negação de não A ou não B. Note-se, nega tudo que está dentro do parênteses. Aonde era não A, vai ficar A. Aonde era ou, fica E. Onde era não B, fica quem? B. Importante, negação do conectivo E ou do conectivo ou, Lei de Morgan. Precisa testar em tabela verdade? Não precisa. Não precisa porque você já sabe a regra. Qual é a regra? Quando tem negação do parêntese, negação do colchete, negação da chave, em que dentro desses três aí que eu coloquei, apareça aqui conectivo o E ou o conectivo ou. Perfeito? Beleza, então vamos lá, olha só. Tá aqui, negação de A e B. Como você tem uma negação aqui, o conectivo E aqui, Lei de Morgan,
nega tudo que está lá dentro, negação de A ou negação de B. Resumindo, a valoração que essa aqui recebe é a mesma que essa aqui recebe. Aí você consegue provar a regra. Vamos provar? Provar pela tabela? Verdade A, B, não A, não B, A e B, negação de A e B e, por fim, negação de A ou a negação de B. Então, a situação é bem comum. Então, o que você vai fazer? Na tabela verdade, você tem aqui coluna do A, do B, você tem duas proposições simples, e se você tem duas proposições simples, você tem 4 linhas, sendo 2 verdadeiras e 2 falsas. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. No B, você intercala verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Agora vem uma coluna que é a negação de A. Troca a valoração da coluna da proposição A lá. Onde era verdadeiro fica falso, onde é verdadeiro fica falso. Onde era falso fica verdadeiro, onde era falso fica verdadeiro. Negação de B, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Que conectivo apareceu ali na composta? E. No E só é verdadeiro, se ambas forem verdadeiras, está aqui, ó, coluna do A e coluna do B, perfeito? Verdade. Aqui não, já tem falso. Aqui tem falso, fica falso, e aqui tem falso, fica falso. Resumindo, o E só é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Agora, nega o conectivo aqui, ó. A e B, que é essa coluna. Onde é verdadeiro fica falso, onde é falso fica verdadeiro, aonde é falso fica verdadeiro, onde é falso fica verdadeiro. Perfeito? Ok. Agora, que conectivo apareceu na última coluna? Conectivo ou pelo menos um verdadeiro. Só que agora você vai mexer na coluna do não A com a coluna do não B. Aqui, esquece todas as outras. No ou, pelo menos um verdadeiro. Aqui tem verdadeiro? Não tem, professor. Então, vai ficar falso. Aqui tem verdadeiro? Tem, fica verdadeiro. Aqui tem verdadeiro? Tem, então vai ficar verdadeiro. Aqui tem verdadeiro? Tem, então vai ficar verdadeiro. Dá uma olhada ali nas duas. Ali eu estou provando a lei de Morgan. Significa que você não precisa da tabela verdade para provar que elas são equivalentes. Basta você saber a regra, beleza? Quando é que eu sei mesmo, professor, que é a lei de Morgan? Quando você tiver a negação de um conectivo E ou de um conectivo ou. O que você faz com a regra? Nega tudo. Precisa de provar pela tabela? Não. Professor, mas se eu quiser provar? Não tem problema nenhum. Esteja à vontade. Perfeito? A desvantagem da tabela verdade no dia da prova é porque você perde tempo. Mas, professor, eu sou ágil na tabela. Ótimo, pode fazer. Mas será que você não seria mais ágil se você souber a regra? Nega tudo. Negou tudo e acabou. Você pode pegar qualquer prova, de qualquer concurso, de qualquer banca, que você vai conseguir resolver pela regra bem rápido. Perfeito? Então, vamos lá. Continuando. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Negação no conectivo ou. Tá aqui. Negação de A e negação de B. Aonde era A ficou não A, conectivo ou virou E, e onde era B ficou não B. Perfeito? Ok. Então vamos lá. Tá aí, ó, A, B, não A, não B, A ou B, agora negação de A ou B, e aqui não A e não B, essas duas colunas têm que receber sempre a mesma valoração. Perfeito? Então vamos lá. Eu tenho 2 verdadeiras e 2 falsas, não necessariamente nessa ordem, depois verdadeiro e falso, também não necessariamente nessa ordem, você sabe que você pode usar a ordem que você quiser, basta que eles não se repitam, ou seja, você não pode repetir verdadeiro, verdadeiro, outra linha ter verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, não pode, você tem que sempre fazer ali a estrutura com que elas não se repitam, perfeito? Negação de A, onde é verdadeiro fica falso, onde é verdadeiro fica falso, onde é falso fica verdadeiro, onde é falso fica verdadeiro. Negação de B, mesma coisa. Onde é verdadeiro fica falso, onde é falso fica verdadeiro, onde é verdadeiro fica falso, onde é falso fica verdadeiro. Próxima coluna, conectivo ou. Pelo menos um verdadeiro deixa a proposição composta verdadeira. Tem verdade? Tem. Segunda linha tem verdade? Tem. Só nessas duas colunas, tá? Esquece o não A e não B. Aqui tem verdade e aqui não, que é falso, falso, vai ficar falso. Agora nega o que você acabou de fazer, que é a proposição composta do ou. Só trocar a valoração. Verdadeiro fica falso,
verdadeiro fica falso e falso fica verdadeiro. Agora você vai usar o conectivo e nas negações de A, negação de B. Aqui esquece todas as outras colunas, trabalha só com essas duas colunas, não A e não B. O E só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Ó, não são, então ela fica falsa. Não são ambas verdadeiras, fica falsa. Não são ambas verdadeiras, ficam falsas. E aqui são ambas verdadeiras, ela fica verdadeira. Note-se a mesma valoração, por isso que elas são equivalentes. Acabei de provar para vocês pela tabela verdade a lei de Morgan. Resumindo, tabela verdade, ok, precisa não, usa a regra. Quando todas as vezes você vê a negação de um conectivo E, de um conectivo OU, perfeito? Basta você trocar todo o sinal. Na ordem que aparece ou em qualquer ordem. Aqui, ó, não A e não B é a mesma coisa que não B e não A. Se ele trocar de posição aqui, não vai fazer diferença, tá? Alguma. Não faz diferença alguma, perfeito? Então fiquem espertos, porque você vai estar muito bem com essa parte de equivalência lógica que chove nessas provas de concurso, perfeito? Vamos dar um breakzinho e daqui um pouco a gente volta, perfeito? Aguardem.